A paz do Senhor, grata a Deus por mais uma EBD online. Hoje vamos estar estudando a lição de número 5, As Bodas do Cordeiro. Não esqueça de receber o seu pré-adolescente, querido professor, com aquele sorriso no rosto, um abraço acolhedor, faça um momento de devocional com agradecimentos, com oração e em seguida comece a lição. A nossa lição de hoje ela tem por 3 objetivos, né? Compreender o simbolismo do casamento na relação entre Jesus e a igreja, saber quando e como acontecerão as bodas do Cordeiro e conscientizar os alunos de que o crente deve viver santificado na terra para alcançar o céu. Esses são os 3 objetivos da nossa lição de hoje. A nossa lição se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 19, do 7 até o 9. Aproveite esse texto para distribuir entre os seus adolescentes e para que eles possam estar fazendo a leitura. Eu gostaria apenas de ler para vocês, na Bíblia diz, em Mateus, capítulo 25, e o versículo 6, que diz assim: Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. Então, esse é a Bíblia diz de hoje, da nossa lição. Você já vai ter lido o texto de Apocalipse, né? E em seguida lê Mateus 25 e 6. Né? Nas últimas lições, a gente estudou sobre os sinais da volta de Jesus, né? E a nossa lição diz assim, que os sinais da volta de Jesus para buscar um povo lavado e remido pelo seu sangue já está se cumprindo. Em breve o Senhor virá e então acontecerá o arrebatamento da igreja. Aproveite nesse momento, querido professor, para relembrar os seus pré-adolescentes alguns dos sinais que demonstram que a vinda de Cristo está próxima. Aqui mais à frente na nossa lição diz assim, que a união mais esperada de todos os tempos acontecerá, que é Jesus e a igreja, onde viveremos felizes para sempre. O primeiro ponto diz, a noiva se apresenta diante de Deus. Ponto A espera. Ponto B, o encontro. O C, o azeite da reserva. E depois a gente segue para o segundo ponto da lição. Então, no Antigo Testamento, o relacionamento entre Deus e o seu povo é retratado pela união do esposo com a sua esposa. Já no Novo Testamento, o relacionamento entre Deus e a sua igreja segue o mesmo pensamento. Entretanto, Jesus ele é apresentado como noivo e a igreja é a noiva. E então, após o arrebatamento, essa união será celebrada. Se encontra onde? Lá em Apocalipse, capítulo 19, do 6 ao 8. Mais um texto bíblico que você pode estar pedindo para o seu pré-adolescente estar lendo. E aqui no ponto A vem falar sobre a questão da espera. Lá em Mateus 25, fala sobre o sermão profético e a parábola das 10 virgens, onde você pode estar contando os detalhes de como era essa situação e contar a parábola das 10 virgens, para que o seu pré-adolescente entenda a história daquelas 10 moças, né? Que são conhecidas como 5 prudentes, e as 5 que não eram prudentes. Por quê? Porque elas não deixaram azeite suficiente nas suas lamparinas. Ou seja, elas não estavam atentas e vigilantes para o momento que o noivo chegasse. E aqui na lição, mais uma vez, diz que o noivo representa Cristo e as moças, os crentes do dia do arrebatamento. Então, vai ser igual quando Jesus vier buscar a sua igreja. Vai encontrar pessoas preparadas e outras que não vão estar tão preparadas assim. E aqui no ponto B fala sobre o encontro, sobre o anúncio, sobre a chegada de Jesus. A lição diz assim, então veio o noivo e as que tinham azeite a mais entraram com ele na festa do casamento, mas aqui não puderam entrar.
Aí aqui, o azeite representa o Espírito Santo de Deus. Ou seja, 5 jovens estavam repletas, cheias do Espírito Santo de Deus. E outras não estavam buscando mais o Espírito Santo. Então, representa o Espírito Santo. É para que a nossa luz brilhe, precisamos dele em nossas vidas. Ou seja, a gente não pode se separar do Espírito Santo de Deus, porque sem ele a gente não vai alcançar o encontro tão esperado com o nosso noivo, que é Jesus. Ponto C fala sobre o azeite da reserva. Então, a lição diz assim: é necessário que os crentes busquem constantemente a presença de Deus e nutram a vida de comunhão com Deus. Ou seja, é manter o Espírito Santo, né? É manter comunhão com Deus. E só assim a gente vai alcançar esse encontro esperado pelo noivo. Ponto 2 da nossa lição fala sobre a realização das bodas. Ou seja, você pode estar trazendo para o seu pré-adolescente o significado do que seriam as bodas, né? Que seria o quê? Qualquer festa de aniversário, de casamento que era comemorado na época. E as bodas do Cordeiro está relacionado ao casamento de Cristo, né, de Jesus, com a igreja, que somos nós. E aqui diz assim: nós temos uma promessa feita por alguém que não mente. E a lição retrata o livro de Números 23 e 19, né? Quando Jesus diz que ele não é homem, né? Deus diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, se ele fez uma promessa que iria voltar para buscar a noiva, ele vai sim voltar. Então, a lição fala para a gente esperar esse momento, porque aquele que não mente, ele fez a promessa e ele vai cumprir. O ponto A da lição, no segundo tópico, né? Quando serão as bodas do Cordeiro? E aí você começa a perguntar ao seu pré-adolescente se ele sabe quando é que vai ser essa celebração. E deixe eles falarem. A lição diz que as bodas acontecerão após o arrebatamento e o tribunal de Cristo. Assim, quando ele voltar para buscar a sua igreja, os crentes participarão de um grande banquete celestial para selar a comunhão eterna entre Cristo e a sua igreja. O ponto B fala sobre o preparo da noiva, né? A Igreja de Jesus Cristo é formada por pessoas de todo o mundo, independentemente de cor, idade ou posição social. O que faz com que alguém faça parte do povo de Deus é o seu relacionamento com ele. E aí vem uma pergunta para o seu pré-adolescente: que tipo de relacionamento você está tendo com Deus? E você explique para ele como é ter um relacionamento com Deus. Não é só vir para a escola dominical, não é só participar do culto no domingo à noite, mas também ter um momento de leitura, um momento de oração, um momento de buscar a Deus em oração, ter mais comunhão com Cristo. Esse é o preparo da noiva. Devemos viver aqui na terra de maneira que possamos nos encontrar com Jesus, tendo nossas vestes brancas, ou seja, sem a sujeira do pecado, né? Lá em Filipenses 2, do 14 ao 16, mais um texto para o seu pré-adolescente ler, fala que a santificação é necessária para que sejamos irrepreensíveis e assim ele se orgulhe de nós no dia das bodas. Porque o que foi que aconteceu? A gente voltando lá para as 10 virgens. Entrou 5 nas bodas, né? Entrou 5 na festa. E quando as outras 5 voltaram, que buscaram o azeite e bateram na porta, o que foi que o noivo disse? Eu não vos conheço. Então, elas causaram o quê? Tristeza. Mas que a gente possa ser como as 5 virgens prudentes, aquelas que estavam cobertas, né, completas, do azeite, cheia do Espírito Santo, e assim poder participar daquela grande festa. Ponto C da lição diz assim: quem não vai entrar para as bodas? Né? Quando as moças sem juízo, foram assim que elas foram conhecidas, compraram azeite e voltaram, elas pediram para entrar e participar do casamento. Mas o noivo lhe respondeu: eu não conheço você.
Isso nos mostra que devemos participar da igreja local com sinceridade e verdade, né? Pois o Espírito Santo só permanece conosco se assim o fizermos. E sem ele não poderemos entrar no reino. Ou seja, é ter o coração sincero, o coração verdadeiro, o coração de adorador. Porque o Espírito Santo, ele é aquele que nos sonda e nos conhece. O ponto 3 da nossa lição fala sobre a grande ceia nos céus. O ponto A fala sobre a ceia, que lá só terá alegria, e esse é o anseio dos salvos, o desejo dos salvos, é participar dessa grande ceia. Lá em Apocalipse 13:20, você pode estar lendo com o seu pré-adolescente. Deixa eu ler aqui com vocês. Apocalipse 3:20. Incentive a leitura para que o seu pré-adolescente, ele, aos poucos, ele vá perdendo a vergonha e possa, daqui a uns dias, estar dando aula junto com você. 3:20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Então, enquanto a gente está aqui na Terra, a gente está tendo a oportunidade de aceitar a Jesus, de mudar os nossos hábitos e poder um dia estar com ele numa grande ceia. Mas vai chegar o tempo, quando ele arrebatar a sua igreja, que aqueles que não quiseram essa oportunidade, não vão ter mais. Então, a lição diz assim: enquanto aqui vivermos, temos uma oportunidade de abrir a porta do nosso coração e deixar ele entrar. Mas precisamos ter consciência de que, se não abrirmos esta porta, não poderemos cear com Cristo na grande ceia das bodas do Cordeiro, né? A ceia, né, fala assim, é do Senhor para relembrar a sua morte e ressurreição. É claro que hoje na nossa igreja, em muitas igrejas, tem o costume de fazer a ceia, onde a gente celebra, né? Esse momento, relembra a morte e a ressurreição de Cristo. Mas vai chegar um momento que será no lindo céu, onde Deus ele tem preparado um lugar para a gente. E a gente vai estar junto, em família, em um só pensamento, celebrando esse momento. E no ponto B diz que só alegria, ou seja, lá só tem alegria. Tristeza se passou, as dores se passaram, lá só tem a alegria, que diz assim: o Senhor nos prometeu uma vida eterna e feliz. Logo, os crentes devem permanecer firmes e constantes, sabendo que o trabalho no Senhor não é em vão, né? E o ponto C fala que esse é o desejo dos cristãos, chegar o momento de poder ver o Senhor face a face. A conclusão da nossa lição diz que jamais renuncie à sua comunhão com Deus. Não renuncie, não troque por nada aqui nessa terra, porque é passageiro, né? Ninguém nos ama como ele nos amou, né? Tanto que fez o quê? Entregou o seu único filho por amor a todo aquele que cresce. Que amor é esse? Tente mostrar para o seu pré-adolescente. Faça ele relembrar de Cristo na cruz, de entregar sua própria vida por amor a eles, que muitas das vezes a gente deixa Jesus de lado, mas ele nos ama de uma forma tão linda. Então relembre esse amor que Jesus ele tem pela sua igreja, ao ponto de entregar o seu único filho para morrer por nós, como um cordeiro que leva os pecados que não são seus, porque Jesus ele não tinha pecado. O Senhor Jesus nos garantiu o direito de sermos chamados de sua noiva e de acessar as bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Isso só Deus, né? Só Jesus ele poderia conceder para cada um de nós. A dinâmica da lição de hoje, eu gostaria que vocês, caso vocês tenham em casa algum modelo de convite de casamento, você pode estar levando. Eu trouxe esse, um modelinho pequenininho que você pode pegar na internet, ou se você tiver algo em casa, você leva, somente para demonstrativo. Pode estar levando cartolina, caneta, régua, para que o seu pré-adolescente confeccione um cartão, um convite de casamento, né?
E você vai falar o seguinte, sobre quando está no processo de casamento, a noiva se preocupa com tudo. Então, a organização da festa, a organização do convite, toda aquela, o vestido, a roupa, o que vai usar, o que o pessoal vai comer. Mas aí a gente vai fazer só o convite. E no convite a gente vai ter o nome da noiva e do noivo, que é quem? A igreja e Jesus. O local da realização do casamento, no céu. Duração da festa, 7 anos aproximadamente. Veja que bênção essa festa, 7 anos. Dia e hora, ninguém sabe. Por isso que a gente precisa estar como as 5 virgens prudentes, atentas. Ninguém sabe, mas será após o arrebatamento e o tribunal de Cristo. Quem serão os convidados? Todos aqueles que são salvos e aceitaram a Jesus como Salvador, independente da época que está vivendo, né? Tipo de vestimentas, qual é a roupa? Qual é o padrão que a gente vai estar nesse casamento? Vestes brancas, linho fino, puro e resplandecente, que é o brilho do Espírito Santo na nossa vida. E lá, a maioria dos casamentos, as pessoas costumam colocar um texto bíblico, né? E vai lá, você coloca em Apocalipse 5, do 9 a 11, que vai ser um dos cânticos que vai estar no casamento, no convite. E aí você, depois que seu pré-adolescente confeccionar esse convite, você pode colocar na sala de aula ou no lugar onde passe o restante dos alunos para que eles observem, que eles vejam que convite é esse e sintam a curiosidade de entender quem é que vai casar, né? E aí vão se dar conta que quem vai casar é a igreja com Cristo, tá certo? Vocês podem estar fazendo essa dinâmica em sala de aula e explicando que enquanto ela está organizando, o que é que a noiva está organizando? O convite. Mas nós, como igreja, estamos organizando o quê? A nossa vida, né? Com oração, com jejum, buscando o Espírito Santo e esperando o momento certo que Jesus ele vai vir buscar a sua igreja. Amém? Que Deus em Cristo permaneça abençoando a sua vida. Não deixe de curtir, comentar, enviar para alguém esse vídeo e aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, tá certo? Tchau, tchau e até a próxima EBD Online, se assim Deus permitir. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.